Amém, amados? Graça e paz da parte de Deus. Estamos de volta com esta segunda parte da nossa aula sobre soteriologia. E nesta segunda parte, nós iremos ver na sua apostila, a partir da página 26, requisitos e promessas da aliança da redenção. Nesta parte, nós iremos entender. Pegou sua apostila? Pegue sua apostila para que a gente possa entender que da parte de Deus houve um compromisso, uma aliança. Esta aliança, ela foi representada primeiro no Éden, a primeira aliança, onde Deus ele tem com o homem uma comunhão, uma amizade, e esta amizade, esta aliança, ela foi quebrada. E sabemos que ao quebrar esta aliança, o homem ficou fadado a uma condenação eterna. Nós lemos aquela leitura de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, lembra? Na aula introdutória. Eu quero reler novamente este mesmo texto que encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Ok? Localizou? Muito fácil, né? Praticamente a primeira ou a segunda página da Bíblia, iniciando no Antigo Testamento. Nos diz a palavra: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido Deus e Pai, te agradeço por esta segunda parte desta disciplina intitulada Soteriologia, que é a doutrina da salvação. Pai, quero te pedir por cada aluno, cada aluna que neste momento visualiza, assiste esta aula, que possam ser alcançados pelo esclarecimento vindo do Teu Espírito, para a edificação de suas vidas e para edificar a outros. Assim eu oro também, ó Pai, te pedindo sabedoria na transmissão desta aula, em o nome de Jesus. Amém? Querido, nossas aulas estão sendo rápidas por vários motivos. Dentre o mais, que eu julgo ser importante, é o fato de que você não vai passar muito tempo atrelado a um vídeo e menosprezar a leitura da apostila e as referências bíblicas, ok? Então, por esta razão, a gente não está nem lendo os textos que tem na nossa apostila, para que dê tempo a você no caminho, no trabalho, né? Ou só ouvindo algo, você compreender. A aula, a videoaula, ela é apenas para lhe fazer uma explicação. E quero aproveitar também nesta oportunidade que eu vou abrir no nosso grupo lá do Zap, né? Tão famoso grupo do Zap. Nós temos o nosso grupo. Eu vou abrir o espaço para você debater, para você soltar as suas perguntas e nós iremos responder numa videoaula, certo? Não vamos fazer uma resposta, poderemos até comentar, mas darei prioridade a responder numa aula conclusiva que nós faremos de cada disciplina, ok? Então, desde a disciplina de amartilogia, eu quero deixar também um espaço aberto para você comentar lá neste vídeo e também agora no vídeo, tanto introdutório como este, que é a segunda parte sobre soteriologia. Você faz o seu comentário, sua pergunta e a gente vai assim compartilhar as respostas numa videoaula. Amém? Na página 26, versículo, eu citando como texto, página 26, tópico 1, fala de requisitos, né? Requisitos e promessas da aliança da redenção. O pai exigiu do filho que recompensasse, o pai exigiu do filho que comparecesse nesta aliança como fiador e chefe do seu povo, e como último Adão, para que fizesse correções pelo pecado de Adão e dos que o pai lhe dera, e fizesse o que Adão deixou de fazer, guardando a lei e assim garantindo a vida eterna a toda a sua progênie espiritual. Este requisito incluía as seguintes particularidades. Então, a gente, após a introdução, que falamos um pouco sobre o que é a soteriologia, que o plano de Deus ele não foi frustrado. Deus, na sua onisciência, ele sabia que o homem ia pecar,
ele sabia que o homem tinha uma disposição para pecar, ele sabia que o diabo iria tentar, mas nada frustra os pensamentos de Deus, querido. A Bíblia diz no livro de Jó, se não me falha a memória, bem sei eu que tudo pode, que nenhum dos teus pensamentos poderão ser frustrados ou impedidos. Então a primeira questão que a gente precisa entender, dentre tantas, é que o diabo não foi o destruidor do projeto de Deus. Não vamos entender nunca o porquê Deus permitiu, mas que, crendo em quem é Deus, estudamos a deidade, a sua soberania, o seu poder, sua majestade, sua magnitude, se ele não quisesse, nada teria acontecido. E se tudo aconteceu, porque ele permitiu. Professor, e por que ele permitiu? Na eternidade a gente pergunta a ele. Porque hoje nós não temos como articular o porquê. Há muitas especulações, mas eu me limito apenas a esta compreensão teológica de que houve uma permissão e para fins que são para a honra e glória ao nome dele. Amém? Enquanto o diabo pensava que era o caos, que era o fim do homem, não. É um propósito que Deus determinou dentro da eternidade, que somente Ele sabe, e quem sabe um dia nós também iremos compreender melhor quando chegarmos lá. Então Deus providencia a salvação. Não tinha como o homem ser salvo por si, não tinha como o homem dar um jeitinho como ele tentou fazendo lá aquelas roupas, não tinha como. Havia apenas uma maneira, que foi esta que lemos em Gênesis 3:15, que haveria de nascer um. E este iria ser um representante do seu povo e um fiador. Qual é o papel de um fiador? É aquela pessoa que se responsabiliza pelo débito de outrem. Jesus, ele vem ao mundo na condição de fiador, na condição de um responsável para assumir o nosso débito e quitar a nossa dívida diante de Deus. E para tudo isso, ele precisaria fazer o que Adão não conseguiu fazer. E o que era que Adão teria que fazer? Agradar a Deus em todos os princípios. Deixar diante do diabo a possibilidade de que um homem ele poderia agradar ao seu Criador. Adão não conseguiu. Os sucessores de Adão, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, os apóstolos, nós também não conseguimos. Mas Cristo vem como aquele que vai cumprir a vontade do Pai na sua plenitude e provar para o diabo e para a morte que é possível o homem agradar a Deus. Não por nós, mas por Ele, Jesus Cristo, o nosso fiador. Amém? Então a nossa apostila vai citar que existem algumas particularidades para que estes requisitos fossem preenchidos. Letra A. Este fiador precisaria assumir uma natureza humana, nascendo de uma mulher. Esta letra A, ela vai nos abrir um leque muito grande para que nós possamos entender que este homem, nascido de mulher, ele teria a possibilidade de nos levar a Deus no relacionamento atemporal. Ele teria que ser o próprio Deus, saindo dentro da sua potenosidade, cumprindo-se o que diz lá em Filipenses, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, tomando forma de homem. Então esta era uma das prerrogativas do fiador. Vai assumir o débito da humanidade, você vai ter que virar um ser humano, você vai ter que descer e vai ter que provar alguma coisinha que os homens sabem muito bem o que é. E Jesus Cristo, vindo à plenitude dos tempos, diz a Bíblia que ele nasce de mulher. E aí ele teria que assumir e adentrar a este período temporal, assumindo a natureza que levasse consigo fraquezas, mas que ele jamais pecasse. E lá em Gálatas, Hebreus, nós vamos ter diversas referências que você pode acompanhar, onde era absolutamente essencial que ele se tornasse membro da raça humana. Queridos,
nós, como simples homens pecadores, arrependidos, né? Muitas vezes nós choramos quando pecamos. Muitas vezes nós não queremos aceitar. Vamos relembrar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele descreve, dizendo: miserável é o homem que sou, que eu não quero fazer, quando eu dou por fé, eu já fiz. Ele começa a falar de uma crise que ele tem no seu corpo mediante a tentação. Será que Jesus foi tentado? E muito. Será que ele sentiu a aproximação da tentação? Muito. Mas o diabo não teve, nunca terá a oportunidade, o privilégio de acusá-lo, porque ele não pecou, nem por palavras, nem por ações. E quando ele está prestes a ser preso lá no horto, ele diz: eis que chega aí aquele que nada tem em mim. Esta palavra nada tem em mim é a semente do pecado que está em todo homem descendente de Adão. Mas aí Jesus não nasce descendendo de Adão. Jesus nasce de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Deus, na sua engenharia, ele faz com que o homem Jesus, ele nasça saindo por uma tangente, fugindo do pecado de Adão e por obra e graça do Espírito Santo. Então Jesus, ele já chega botando o pé no mundo, aleluia, a única criança santa. Lembra quando eu falei na aula passada que todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus? As crianças, quando nascem, elas nascem em pecado. O salmista diz que eis que em pecado fui gerado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Mas Jesus, quando nasce, ele não nasce por pecado, porque a sua genética não carrega consigo a hereditariedade de Adão, do pecado, mas uma obra e graça do Espírito Santo. Então, eu quero parar por aqui esta aula para que você não fique confuso, mas que você comece a meditar, que este é o primeiro requisito que a nossa apostila traz. Jesus, ele não poderia vir como anjo, ele não poderia vir só como Deus dando ordem. Deus exige que ele tem que se humanizar, sentir na pele e carregar o pecado da iniquidade. Ora, não é o fiador? Ele tinha que pagar. Uma pergunta para você: quando ele é crucificado, que ele dá o brado dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Será que Deus verdadeiramente o desamparou? Claro que sim. E por que será? Porque ali estava o mais miserável dentre os homens, o pecador de todos os pecadores, mesmo nunca tendo pecado, mas foi uma realidade ele arrastar os meus, os teus, os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter ele como nosso fiador. E Deus olha para você assim, ó, como eu estou te olhando agora, como você está olhando para mim, dizendo: olha, tua sorte é porque alguém assumiu a tua dívida. E esta dívida foi assumida lá na cruz, quando ele rasgou as cédulas que nos eram contrárias, cravando-as na cruz. Amém? Que Deus nos abençoe. Este é o primeiro requisito que nós trabalhamos um pouco. A humanidade de Jesus. Ele de fato era homem e de fato era Deus. Há uma complexidade sobre essas duas personalidades, de ser Deus e ser homem, mas isso é um assunto pertinente à cristologia, não vamos entrar em detalhe. Mas quero orar com você, agradecendo pela salvação. Querido Deus e Pai, obrigado, porque teu filho se humanizou, sentiu e sente na pele o que é ser homem, mulher, humano, e portanto compreende as nossas fraquezas, um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas que experimenta as nossas experiências humanas. Portanto, eu te agradeço, porque no plano da salvação, tu sacrificaste o teu filho, a princípio, fazendo-lhe regredir a uma situação humana, não perdendo a sua glória, mas deixando-lhe semelhante a nós seres humanos, desconfortável com a tentação, com esta vida humana, mesmo ele tendo seu trono de glória, para que tão somente desse início ao projeto salvífico da humanidade. Aplica em nossos corações esta bênção, este reconhecimento, pelo qual nós te damos graça, sempre te daremos graça pela nossa salvação em Cristo Jesus. Amém? Depois veremos a próxima etapa da letra B, que é: ele, como Filho de Deus, é superior à lei. Veremos na próxima aula. Deus te abençoe. Até a próxima.